Deus, graças a Deus. Irmãos, nós vamos entrar na palavra do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem hoje para os irmãos aqui no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Nós vamos falar sobre 6 lições aqui no livro de Lucas 19, do 1 ao 10. 6 lições práticas que Jesus nos traz aqui para que nós possamos entender desse evangelho tão forte de Jesus Cristo. Porque é um evangelho que tem fundamento, que tem resposta. Lucas capítulo 19, do 1 ao 10. 6 lições práticas do evangelho de Jesus. Amém? Diz assim, vamos lá. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos que viam murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa roubei alguém, ou restituo 4 vezes mais. Versículo 9, disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu quero trazer essas 7 lições práticas aqui no livro de Lucas, capítulo 19, aqui na passagem de Zaqueu. Uma passagem que ensina a minha vida, ensina a tua vida, e nos mostra como o evangelho de Cristo é forte. A primeira lição que eu entendo aqui está no versículo 1. Primeiro, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. A primeira lição que eu aprendo é que quando Jesus entra em algum lugar, ele entra para resolver. Quando Jesus resolve entrar e passar na vida de alguém, ele entra e passa para que essa vida seja uma vida diferente e o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, Jesus não passou na minha vida, Jesus não passou na sua vida em vão. Se ele passou na minha vida, se ele está passando na tua vida, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai mudar na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado. Segunda lição que nós aprendemos. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto e era rico. Segunda lição, Jesus não escolhe as pessoas. Jesus ele veio para salvar o rico, Jesus ele veio para salvar o pobre, Jesus ele não vem para escolher quem ele quer salvar. Jesus ele quer salvar aquele que abre o coração para ele, aquele que se dispõe a ouvir o chamado que Deus tem na vida dele. E isso é muito importante,
Porque às vezes as pessoas, por ter ou por não ter, acabam se acuando dentro de si e não querem se render a Jesus. Irmão, se Jesus está passando na tua vida, se Jesus está se aproximando de você, ele não quer olhar o que você tem ou o que você deixa de ter. Ele quer salvar a tua vida. Ele quer que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na tua vida. Terceira lição que nós aprendemos aqui no versículo de número 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Aqui nós aprendemos duas lições muito fortes. É a terceira lição, mas nós aprendemos 3. E com mais 2, quer dizer. Quais seria? Primeiro, Jesus, ele olha para o lugar certo. Irmão, Jesus, ele nunca vai se enganar sobre a tua vida. Aqui nessa terceira lição, nos traz 2 pontos importantes. Primeiro, Jesus, ele olhou para cima. Olhou para onde estava Zaqueu. Jesus não chegou ali no meio da multidão e ficou procurando, não. Ele sabia que Zaqueu estava lá em cima e Zaqueu tinha necessidade de, naquele dia, ouvir a voz dele. Então Jesus, quando ele chega, quando ele passa, ele olha para o lugar certo e para a pessoa certa. E nessa terceira lição, mais um ponto nós aprendemos. Zaqueu, desce depressa. Jesus, ele me conhece, ele te conhece, ele nos conhece pelo nosso nome. Jesus, ele não chama ninguém pelo apelido, Jesus, ele não chama ninguém de qualquer maneira. Ele chama eu e você pelo nosso nome. Olha que interessante, ele olha para cima e ele diz: Zaqueu, desce depressa. Eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, para você, ouvinte da palavra do Senhor. Hoje, nessa noite, o Espírito Santo chama você pelo teu nome. Ele sabe da sua necessidade, ele sabe da tua posição e ele te chama nessa noite pelo teu nome. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Irmão, Jesus, ele não é brincadeira. Jesus, ele é um Deus poderoso, e ele chama eu, e chama você, e nos chama pelo nosso nome. Esse terceiro ponto é muito importante, que mostra o direcionamento de Jesus diante dessa situação. Ele olha para cima e ele chama Zaqueu pelo nome dele. Ou seja, meu irmão, Jesus, ele nunca se enganou, e não é hoje que ele vai se enganar diante da sua ou da minha situação. Ele conhece o meu e o teu problema pelo nome. E creia nessa noite que ele te chama pelo teu nome. O quarto ponto importante diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Irmãos, eu aprendo uma coisa muito forte aqui nessa lição, na quarta lição. Jesus, ele vem buscar aquilo que o mundo não quer mais. Aqueles que o mundo condena, aqueles que o mundo descarta, é eles que Jesus quer. A própria palavra do Senhor diz que ele veio chamar as coisas que não são para confundir as que são. Atenção, você que está aí de canto, ninguém está olhando para você, ninguém te valoriza, ninguém te dá crédito em nada. Eu quero dizer nessa noite que Jesus, ele sim dá crédito na minha e na tua vida. Ele olha para Zaqueu, ele chama Zaqueu, ele se hospeda na casa de Zaqueu, mas aquela turma daquelas pessoas que gostam de menosprezar, de tirar a bênção da vida das pessoas, começam a murmurar. E Jesus não liga para isso. Jesus, ele não quer saber se você ou eu somos pecadores. A Bíblia diz que ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Então Jesus, nessa noite, ele nos ama. Diferente do que as pessoas falam
sobre a tua vida, sobre a minha vida. Eu quero dizer para você que está do outro lado aí, Jesus tem uma obra maravilhosa na tua vida. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez. O que importa é que Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer se achegar até você. Jesus quer entrar na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Essa quarta lição é muito forte, porque mostra que existem várias barreiras para Jesus operar na vida da pessoa. E muitas vezes é a religiosidade de alguns. Pessoas muito religiosos que não permitem que a salvação chegue nas pessoas mais necessitadas. As pessoas que precisam verdadeiramente de salvação também. O quinto ponto, e muito importante nessa noite, é aqui no versículo 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa. O evangelho de Jesus, ele traz, ele acompanha salvação. Não é um evangelho só de falatório, não é um evangelho somente de alguns detalhes, é de salvação. E Jesus, ele deixa bem claro que hoje chegou salvação nesta casa. Ou seja, nessa noite, eu quero dizer para você, ouvinte, você, meu irmão, você, minha irmã, você que está do outro lado aí, que hoje chegou salvação na tua casa. Hoje você pode glorificar, você pode exaltar, que hoje chegou salvação e o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado. O sexto ponto aí, para a gente dar uma meditada, é no versículo 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meu irmão, minha irmã, esse é o ponto mais forte do Evangelho. Buscar e salvar o que está perdido. Vocês conhecem, tanto quanto eu, a passagem da ovelha perdida. Ele deixa toda salva e vai atrás daquela única que estava perdida. Então Jesus, ele deixa bem claro aqui que ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Meu irmão, Jesus, ele não está muito preocupado com aqueles que estão já glorificando, porque eles estão guardados ali. Jesus está muito preocupado com aqueles que estão do lado de fora da igreja. É esses que nós temos que buscar. É esses que nós temos que ir atrás. Esses que estão dentro da igreja estão sendo disciplinados, estão sendo orientados, estão sendo instruídos pelos seus pastores, com grandes palavras, com grandes estudos, e com certeza estão no caminho certo. Jesus está preocupado com aqueles que estão sem salvação lá fora, com aqueles que estão perdidos lá fora no pecado. Que nesta noite eu e você nós viemos meditar nessa palavra e pedir para que o Senhor nessa noite venha nos dar essa visão desses pontos tão especiais, principalmente o último aqui. Salvar o que havia sido perdido. Que Deus, ele venha falar em nossos corações. Você que está em casa, se quiser nos ajudar na nossa programação, ligue para nós, 971267548. Se você quiser também participar um dia, ligue para nós, marque e venha conosco aqui, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora, agradecer a Deus por esse momento.